Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal Troca de Ideias comigo, Jéssica Santos. Espero que vocês estejam todos bem. Se você já não é inscrito, por favorzinho, se inscreva, curte, comente e compartilhe com os seus amigos se vocês gostarem do vídeo, ok? Hoje eu vim trazer para vocês uma história não muito feliz. Eu vim contar uma história para vocês que eu assisti o documentário não, como é que fala? Um episódio de investigação policial que passou na investigação Discovery. Aí eu vim trazer para vocês porque eu achei muito interessante o caso e, e é um grande exemplo de superação. Então eu vim trazer para vocês, espero que vocês gostem. Deixe muito like e compartilhem, tá bom? Vamos pro vídeo. Então, meus amores, o caso que eu vim contar hoje para vocês é do Richard Phillips. É a história de um homem que passou 46 anos na prisão, mas ele era inocente. Richard Phillips, ele foi preso com 26 anos, acusado de um crime que não cometeu. Ele saiu da prisão em outubro de 2019 e quis fazer justiça pelas próprias mãos. Passou cerca de 46 anos na prisão e vai ficar para a história dos Estados Unidos como a mais longa sentença de prisão ilícita do país. Desde sempre, com uma vida complicada, Richard Phillips, natural dos Estados Unidos, do estado de Michigan, foi condenado à prisão perpétua em 1972 pelo homicídio de Gregory Harris, em Detroit. Na época, ele tinha 26 anos, uma mulher e 2 filhos, e era inocente. Só foi libertado em outubro de 2019. Já na prisão, foi atrás do colega de cela que soube da condenação de Fred Mitchell, o verdadeiro autor do crime. Em 1979, Phillips queria fazer justiça com as próprias mãos. Pegou numa faca e chamou um amigo. E ficaram a controlar o lado de fora do refeitório da prisão, à espera de Mitchell chegasse ao ponto cego, onde era um local que não era vigiado pelos guardas. Então eles arrumaram uma emboscada, né? De acordo com a história contada pelo CNN, os dois conheceram-se nas ruas. Phillips tinha 12 anos quando o padrasto alcoólico o maltratou em sua casa por causa de um relógio que ele achava que Phillips tinha pegado. E o padrasto começou a bater nele com cinto de couro e a mãe não podia fazer nada porque ela ficou com medo, né? Então ela não conseguiu fazer nada para que o padrasto de Phillips parasse de bater nele. Phillips foi obrigado a dizer que era culpado e contou que tinha dado o relógio para um colega na escola. Foi nesse momento que ele prometeu a si mesmo que era a última vez que ele confessava algo que fosse mentira. Depois dessa noite, mais uma passada no solto infestado de baratas, Phillips fugiu de casa. A polícia encontrou no dia seguinte e levou de volta, mas Phillips voltou a fugir nas ruas de Detroit, onde se entretinha a pintar e conheceu Mitchell. Pouco se sabe sobre aquele que viria a ser o seu pior inimigo. Phillips, o seu melhor amigo na altura. Então o Phillips pensava que ele seria o seu melhor amigo, né? Mas Phillips se enganou. É complicado. Viviam em Detroit, onde era uma cidade que registrava um alto índice elevado de inúmeros crimes violentos. Mais tarde, os caminhos se separaram.
Mitchell foi a única edição do Detroit por matar um homem depois de uma discussão, enquanto Phillips estava a cumprir liberdade condicional por um crime leve e a trabalhar. Então ele estava em liberdade condicional e estava trabalhando, né? O grupo de adolescentes do qual tinha feito parte ficou para trás. As prioridades eram outras. E Teresa, a namorada, estava grávida. Permaneceram juntos. Casaram e tiveram mais um filho. Ambos com emprego fixos, viviam no apartamento em... 3 dias depois... Eu não sei esse nome aqui, eu vou deixar aqui para vocês verem. Phillips estava a dar à família o que nunca tinha recebido: amor, qualidade de vida e um Natal feliz. Aos 25 anos, durante uma brincadeira de trabalho, Phillips foi injustiçado, acusado e despedido. Sem emprego e numa fase complicada do casamento, as circunstâncias levaram de volta a Mitchell. Foi aí que conheceu Richard Palumbo, com quem passava as noites a consumir heroína em quartos de motel. Na noite de 6 de setembro de 1971, depois de ter levado os filhos a uma feira em Michigan, a vida do homem, que se dividia entre o vício das drogas e o papel de pai, mudou. Nessa mesma noite, homens assaltaram uma loja de conveniência. Palumbo foi detido e confessou o crime, mas a polícia queria saber se Phillips tinha sido cúmplice com Mitchell. E foram detidos também e apresentadas as testemunhas que deram Phillips como culpado. Palumbo foi julgado em novembro. Contou tudo o que tinha acontecido, mas recusou-se a confessar quem estava com ele. O silêncio é por não querer incriminar ninguém, perguntou o juiz, e a resposta foi afirmativa. Um silêncio que se prolongou por 39 anos, agravado pela descoberta do corpo de Gregory Harris, desaparecido. Então, o Palumbo, pelo que eu entendi, o Palumbo, ele guardou esse segredo por 39 anos. Ele não confessou quem estava com ele, né? Entendi. A descoberta do corpo de Gregory Harris, desaparecido desde junho, quando saiu de casa para ir comprar cigarro. A autópsia confirmou que Harris tinha sido baleado várias vezes na cabeça. A descoberta coincidiu com a prisão de Mitchell por um crime leve. Foi durante este julgamento que confessou ter informação sobre a morte de Harris, incriminando Palumbo e Phillips sem prova. Então Mitchell ele estava acusando o Richard e o Palumbo pelo crime. Sem provas físicas, a polícia acreditou no depoimento de Mitchell, tornou-se testemunha do caso. Mitchell disse saber qual era o plano dos amigos e confessou ter sido ele a ligar para Harry e convencê-lo a encontrar-se com Phillips e Palumbo. A testemunha explicou também que este seria um ato de vingança por Harris ter assaltado a mãe. No entanto, o estado de Michigan apresentou uma versão da história e apontava o irmão da vítima mortal como o ladrão de um primo de Palumbo. Uma teoria que caiu por terra quando o pai de Palumbo afirmou que esse primo não existia. Depois de ter sido condenado à prisão perpétua, Phillips afirmou não ter nada para dizer.
exceto um fato de que não ser culpado, mesmo que tenha sido considerado como tal. Agora não há o que fazer para corrigir a injustiça de tudo que posso fazer, e tudo que eu posso fazer é esperar até que algo aconteça ao meu favor, disse. Os filhos que nunca foram visitar por decisão própria, que não queria que os dois jovens, na altura do crime, a filha mais velha, que tinha 4 anos, e Richard Júnior, 2, entraram-se na prisão e escreveu à mulher para pedir à família seguir em frente. Então, o Richard, ele abriu mão da família e falou à mulher dele para seguir em frente. Na prisão, a poesia foi sua grande companheira. Eu vou citar aqui um poema que ele escreveu. Não é um crime quando não tens um centavo para comprares de volta a liberdade que perdeste. Não é pecado quando teu amigo mais próximo não te vai ajudar. Não é uma regra, isso é ensinado na escola. Isso diz, seja gentil com o seu próximo. Não é estando quando reza a Deus e as tuas orações não parecem ser ouvidas. Não é triste quando ninguém te veste a liberdade de um pássaro livre. Escreveu Phillips em 1977, quando estava preso há 5 anos. Depois da poesia, o Phillips ele começou a desenhar novamente na prisão, porque ele já tinha o hábito de desenhar, pelas ruas. E foi na prisão que Phillips começou a fumar, um hábito que repudiava e pelo qual o criticava o padrasto e a mulher. Mas foi a oferta de um maço por parte de um colega de cela no Natal, o que o fez começar a viver a época de uma outra forma, tendo oferecido presentes a outros reclusos, a outros presos, até enviado alguns brinquedos aos filhos. No ano em que completou 44 anos, Phillips encontrou algo que preenchia mais do que a poesia, o desenho. Lia livros que estavam na biblioteca para buscar inspiração, e Van Gogh era o artista que Phillips mais admirava. Pintava tudo que a sua imaginação e os livros lhe ofereciam. Por vezes esquecia-se dentro daquela prisão que já havia 20 anos. Em 1992, Ellen Brown, advogada, leu todos os documentos do processo e, incrédula, afirmou que acreditou que os dois condenados não tinham dito direito a um advogado. Não tinha, eu li certo. Enquanto isto, cá fora a família estava diferente. A mulher conseguiu um emprego melhor e encontrou um novo amor, mas para os filhos foi difícil lidar com a prisão do pai. Acreditavam na inocência, mas tudo o que haviam provava o contrário. Dentro da prisão, Phillips continuava a pintar e todas as suas obras eram enviadas para uma amiga que vivia em Nova York. Ellen Brown tentou pedir novo julgamento para os dois condenados e acusou o tribunal de má conduta durante o julgamento e alegações, que foram negadas. Quanto a Phillips e Palumbo, os juízes consideraram mais uma vez que não havia provas suficientes. Então, naquela época, a pessoa de pele morena, ela não tinha voz. Hoje ainda tem um certo preconceito por pessoas negras, E naquela época era muito difícil. Então,
houve um descaso total, não teve uma investigação mais elaborada para descobrir. Então, foi meio que jogar eles lá dentro sem julgamento algum, né? Então, em 2009, Michigan, Parole, consideraram a Phillips uma audiência pública. Um dos membros do conselho, David, explicou ao suspeito que ele só tinha dizer as coisas certas para ser libertado. Com 63 anos, Phillips concordou em dizer a verdade ao procurador-geral. Respondeu que não tinha nada a ver com a morte de Harris. Em 2010, foi a vez de Palombo ser ouvido e um medo que negou a sentir. Em 1972, parecia que agora sim já não existia. Mitchell estava morto. Frente ao juiz, Palombo contou que ele e Mitchell se conheceram na prisão 2 anos antes do homicídio, e foi aí que começaram a planear um assalto para se vingar do roubo da mãe de Mitchell. O plano parecia ideal, mas faltava um pormenor importante para a fuga, o carro. Para a fuga, o carro. Os dois combinaram então se encontrar para a paragem do autocarro. Palombo chegou primeiro e ao fundo ouviu Mitchell a chamar de dentro de um carro. Juntos apanharam Harry. Palombo ficou no banco de trás e foi quando Harris parou para comprar cigarros que Mitchell pôs a arma na cintura e disse ao amigo que ia o matar. Não passou muito tempo até acontecer. Mitchell pediu a Harris para parar no beco onde iriam preparar o assalto, mas quando o condutor encostou, Mitchell lhe deu um tiro na cabeça. Então, pelo que eu entendi aqui, o plano foi de Mitchell e Palombo estava no meio. Então, o Palombo ele sabia que o Phillips era inocente e não contou. Então, o Mitchell foi preso junto com o Palombo foi preso junto com o Phillips, sendo que ele deixou o cara inocente passar vários anos na cadeia por culpa do Mitchell e dele, do Palombo, né? Injustiça. Mas em toda a confissão faltava um elemento, Phillips. Eu não conhecia o Phillips, disse Palombo. No dia 4 de julho de 1971, confessou Palombo. Conheci-o num churrasco na casa do Mitchell, cerca de 8 dias depois do assassinato. Ele é inocente. Em 2014, foi o próprio que pediu para Phillips ser notificado pela Clínica de Inocência da Faculdade de Direito da Universidade de Michigan a ser novamente julgado, mas não correu como seria de esperar. Em julgamento, pediram para Phillips se declarar culpado e sair da prisão. Porque depois de um tempo, assim que a pessoa não se declarou culpada, depois que passa os tempos, assim, vai ter um período determinado, né? Se ele ainda não tivesse confessado autor do crime, ele tem o direito de confessar e sair. Acho que é assim que funciona, porque eu já vi no negócio assim e é assim que funcionou. Aí Phillips respondeu: prefiro morrer na prisão do que admitir algo que não fiz, afirmou. Você lembra que ele falou que nunca mais ele confessaria algo que ele não fez? Então, ele levou para a vida. Foi preciso esperar até 2007 para renascer a esperança. O juiz do condado de Wayne
ouviu o julgamento e teve conhecimento do bom comportamento de Phillips. Propôs então que saísse em liberdade condicional e que voltasse apenas para um novo julgamento. Julie, que vivia com o pai, ofereceu-se para o acolher e ajudar a reconstruir a vida. Em 14 de dezembro de 2017, estava sentado no sofá à espera de Phillips, que tinha 71 anos, e este era o primeiro Natal dos últimos 50 anos, em que tinha um pijama e uma casa de banho privada. As primeiras refeições trouxeram-lhe de volta a alegria. Em março de 2018, com 73 anos, conheceu a liberdade total. O ministro público de Wayne admitiu a injustiça. A história que Mitchell tinha contado não era verdade. E em 2019, o gabinete da Procuradoria-Geral do Estado informou que iria receber 1,3 milhões de euros de indenização. A vida estava a correr bem, encaminhar-se, mas nem tudo era perfeito. Phillips deixou cá fora 2 filhos que cresceram sem o pai presente. O mais novo tem 50 anos. Viram-se pela última vez quando tinha 2 anos. Quanto a filha vive na França e disse não querer ver o pai. Eu podia estar morto. Não posso reclamar, tenho 63 anos e 95 de todas as pessoas que eu conheci na prisão estão mortas. Quando a Mitchell e ao reencontro de ambos na prisão em 1979, Phillips diz ter ouvido uma voz que o impediu a continuar, mesmo com o erro da justiça na polícia. Então, você lembra que no começo ele queria matar o Mitchell, né? Então, ele falou que ouviu uma voz que o impediu a continuar. Mesmo com o erro na justiça da polícia, a acusação do advogado de defesa, do júri e do juiz soube que se tornava um assassino quando queria era a liberdade. Quanto àquele que lhe destruiu a vida, suicidou-se na prisão aos 49 anos. Palombo morreu este ano vítima de infecção por Covid-19. Então, ele sofreu muito, né, na prisão, mas o bom dele é que ele não desistiu e continuou firme e forte com a esperança de que um dia voltaria para casa, né? Passou-se 46 anos ou mais um pouquinho, não sei. É uma história assim que me deixou muito emocionada, sabe? Saber que a pessoa teve muita força de vontade e não desistiu, né? Mesmo passando por provações, né? É uma verdadeira lição de vida. A história dele é uma história muito inspiradora. Hoje ele tem 73 anos e ele continua pintando. E os quadros dele são muito famosos. Eu fui lá bisoiar no site. E são muito lindos, são perfeitos, são quadros realistas. Então, ele hoje segue a vida, pelo que eu assisti, ele segue a vida tranquilamente, ele tenta buscar tudo aquilo que ele perdeu. Então, ele vive com alegria, mesmo sabendo que ele perdeu a metade da vida ali, mas ele não se importa com isso, ele se importa em viver o presente, né? Então, isso é importante. O caso dele foi um verdadeiro descaso da polícia, não teve uma investigação bem elaborada pelo fato daquela época.
os negros serem bem desvalorizados naquela época. Os negros, para eles, os negros eram ladrões. Então, os negros não tinham voz, não tinham muita voz naquela época, né? Então, houve um descaso total com o caso dele, mas com fé em Deus, ele saiu. O que segurou ele lá para não desistir de tudo foi a arte, né? A poesia e a sabedoria também. E a esperança de um dia sair de lá, né? Então a história dele é muito linda. E não era um vídeo de reagindo, mas eu quis trazer essa história para vocês se inspirarem, a não desistir dos sonhos de vocês, a perseverar. Mesmo que você caia, tropece, levante-se, bate a poeira e continue, porque como ele conseguiu, você também consegue. Todos nós, se perseverar, a gente consegue, acreditando em Deus, confiando que tudo Ele fará por você. Então, e que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!